isso, porque a campanha eu vou entrar, eu vou agir, eu vou sair quebrando o arco do forte e vou dando vitória ao meu povo. E eu creio, Jesus, é mesmo assim. E o Senhor, Ele tem mostrado, irmão, que Ele levantou essa obra e o Senhor está dando resposta. O Senhor está dando vitória. Glória a Deus. E coisa que eu olhei assim, que era tão impossível para mim, lugar tão difícil, mas Jesus chegou lá e entrou. Ele é o general de guerra, Ele que entra na minha e na tua calça, como Ele está aqui nessa noite guerreando para salvar a alma. Glória. Então, irmã, a palavra do Senhor, que o Senhor quer falar com você, ouvinte da palavra do Senhor, que o Senhor fala que para Deus nada é impossível. Glória a Deus. O Senhor quer dizer nessa noite que se Ele quer salvar a tua alma, se Ele quiser chegar dentro do teu íntimo, na tua mente, a desfazer toda a vontade que o inimigo oferece, entrar com salvação, com libertação, com transformação, Ele não é impedido por ninguém. Nem pelo inimigo das nossas almas, nem pelo homem que às vezes endurece o coração, bota um empecilho, bota uma barreira para não aceitar Jesus. Muitos dizem assim, eu não vou aceitar Jesus agora, porque ainda estou novo, ainda tenho muita vida pela frente. Eu não quero aceitar Jesus agora não, porque ainda tenho muita coisa para fazer. Mas não sabe o homem que significa homem e mulher, que a vida dele, o fogo de vida, depende desse Deus que está aqui nessa noite. E Ele está aqui por amor à sua alma. Ele está aqui para que você se arrependa, agarre essa oportunidade que Ele está aqui nessa noite, lhe dando e despertando para que você creia na palavra dele, para que você creia nele e dizendo assim, não, ali não é só uma irmã que está falando, não, ali é Deus que está falando comigo, eu estou aqui sentindo a presença dele, eu preciso, é necessário eu me arrepender, é necessário eu tomar essa decisão, é necessário eu confiar nele, é necessário eu me entregar a ele, para ele ser o dirigente da minha vida. Glória a Deus. Mas para Ele habitar na sua vida, é necessário você aceitar Ele, é necessário você renunciar às suas próprias vontades, é necessário você renunciar ao pecado, é necessário você confiar nele, viver dentro da vontade dele, para que Ele faça morada na tua vida, tirar aquilo que não agrada a Ele, porque só quem cura o homem quando está doente na alma é esse Deus que está aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Como eu estava dizendo a irmã aqui falando, dizendo, Senhor, não deixa eu cair mais, não deixa eu sair mais da sua presença. E ali o Senhor me lembrou que uma irmã lá de Jona Bezerra mandou uma foto de uma irmã que ela tinha voltado para Jesus com pouco tempo que ela tinha voltado para Jesus, e como foi uma roupinha de ano, ela dentro da igreja, o Senhor guardou ela. Por quê? Porque ali o Senhor mostra a gente que a gente não manda em si próprio. Quem manda é Ele. Ele faz de mim, Ele faz comigo e você aquilo que Ele quer. Porque muitas vezes muitos pensam que se manda, faz o que quer. Eu faço o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero. Viva até enquanto Jesus vá. Vá seguir nesse caminho aí errado. Vá seguir nesse caminho que o inimigo está oferecendo. Mas quando Deus ali, Ele escolhe. Quando Jesus diz assim, aquele dali é da salvação, aquele dali eu vou salvar. Aí Jesus começa a trabalhar. E quando Jesus ele começa a trabalhar, não tem impedimento do inimigo, não tem coração duro, não tem
o Senhor que eu preciso. Se eu respiro, é o Senhor que me dá. Se eu tenho vida, é o Senhor que me dá. Eu tenho que me render ao Senhor, porque o Senhor diz assim, tem muito que diz, mas irmã, para aceitar Jesus não é fácil não, irmão. Não é fácil mesmo não. Para aceitar Jesus, tomar essa decisão é difícil, mas o Senhor também diz nessa noite, mas não é impossível. Mas não é impossível, porque o Senhor branda dentro de mim e diz assim, minha filha, todos me rejeitam hoje, todos dão não para mim, eu jogo minha igreja para a rua, para dizer que eu salvo, que eu liberto, que eu botei meu filho em morte de cruz, uma morte ali cruel, uma morte ali perversa, mas ele foi por mim, por você. Ele não olhou nossos defeitos, ele não olhou nossas falhas, ele foi para ali morrer por mim e por você. Não, quando eu era nova convertida, eu dizia, Senhor, eu não entendo porque o Senhor foi morrer pela gente. Aí o Senhor disse assim, o meu Pai mandou morrer por vocês, para que vocês viessem ter a salvação eterna, para que você viesse ter paz, para que você viesse ter alegria, para que você viesse ter a morada certa. Glória a Deus, aleluia. Como é bom a gente agradecer outras bênçãos, mas o Senhor branda dentro de mim, o Senhor diz assim, minha filha, a vitória-chave é a vitória da salvação. A vitória-chave é quando eu falo que eu salvo, que eu liberto, eu transformo, papo homem para não ir para o inferno, e ele se arrepende, e eu salvo a alma, começa a lapidar, começa ali a trabalhar naquela vida, salva aquela vida, e ele vai morar no céu. Ali o inimigo, ele já sabe que ali aquela vida ali, ele não tem mais chance, ele não tem mais brecha. Perdeu. Muitas vezes a gente está nas nossas orações, aquela intimidade com o Senhor. Muitas vezes a gente está conversando com o Senhor e o Senhor conversando com a gente. Aí o Senhor disse assim, minha filha, olha como o inimigo, ele inverte e serve a minha, e serve o meu, escolhido por mim, que eu chego nos cantos e digo que salvo, que liberto, que transformo, e quando eu começo a usar, ali começa a acontecer, aí ele começa a agir, ali as almas começam a se arrepender, começa ali a aceitar Jesus, mesmo se eu não salvar na hora, mas meu trabalhar vai ficar. Como o inimigo inverte nessas ovelhas, como o inimigo inverte nessas ovelhas, para sair da minha vontade. Ou você está pensando que a gente que está na presença do Senhor é onde mais o inimigo quer derrubar. Glória a Deus, aleluia. É onde mais o inimigo quer atacar. Porque ele sabe que ali o Senhor já escreveu o nome lá no livro da vida. Ali já está salvo por ele. E muitas vezes o inimigo ele quer vir com tantas ciladas, vem com tantas invertidas, para querer tirar você da presença do Senhor. Por isso que o Senhor diz assim, vigie com a sua coroa. Vigie. Muitas vezes o inimigo ele não vê pessoa. Como a irmã disse, que foi vários convites para que ela, o diabo às vezes, irmão, ele entra na vida de alguém, quando ele encontra a brecha, ele vem bem bonitinho. Ele vem todo bonitinho para você não perceber que é ele. E ali, olha, ali a cilada dele já está arrumada para te derrubar quando é crente. E quando não é crente é para safar a alma. Mas Jesus, quando ele escolhe, Jesus, quando ele tem plano, aí Jesus bota a mão. Olha, Satanás, aí ó, tu não vai mexer não. Aí, olha, não me
aceitou ainda, mas tem uma igreja orando. E quando tem família, tem uma família orando. Aqui tu não vai tocar e é feito Jó. Aí é feito Jó. Tu quer tocar, mas eu não permito, porque essa alma aí eu vou salvar, eu vou libertar, eu vou transformar, eu vou botar na minha vontade. Glória a Deus, aleluia. E eu disse, Jesus, quando a irmã me disse isso, eu fiquei surpresa. E uma irmã nova. Jesus disse, minha filha, eu sou o Deus que eu não perco. Se eu quisesse deixar na terra, eu deixava. Mas eu achei melhor colher para mim, porque eu não perco. Quem é perdedor, o inimigo lá no inferno. As almas sumiam, as almas pertencem a mim. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, irmão, Ele está aqui nessa noite, porque o Senhor está dizendo que você passe a confiar nele e dê um passo. Ah, irmão, como tem muita gente despercebido nas nações, Jesus dando sinal, Jesus já mostrando que está voltando, dizendo se arrependa, me aceite, eu quero poupar a tua alma do sofrimento eterno, porque eu sou Deus, mas também permito o inimigo ser inimigo. E o inimigo, ele não quer ficar só lá nas trevas. Ele quer levar com ele aqueles que não tiverem com a salvação. Ele quer levar com ele. Mas o Senhor, por amor às almas, o Senhor vai buscar. O Senhor entra onde eu e você não pode entrar. E vai buscar, e o Senhor marca o encontro e salva a alma, porque o Senhor, Ele ama a todos. Ele não faz exceção de ninguém. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor está aqui nessa noite, porque Ele quer que você se arrependa. Aceite Ele como Salvador. Sempre quando eu estou numa pregação, o Senhor sempre me relembra que já teve tantas pessoas através da minha vida que o Senhor me levava e dizia, olha, Jesus quer salvar a tua alma. Às vezes era jovem, às vezes era uma pessoa que não era jovem, às vezes era jovem. E ali, irmão, não aceitava, chorava, sentia a presença de Deus. Mas quando era na hora do convite, o inimigo botava aquela barreira. Agora não. Agora não, irmão. Ore por mim. Ore por mim, depois eu vou aceitar. E eu disse, minha filha, Jesus está dizendo, quem sabe que isso aí é a tua oportunidade, a última oportunidade. E muitas vezes o inimigo bota na mente que não é, irmão. A última oportunidade. E às vezes é. Às vezes é a última oportunidade. Como uma jovem. Uma jovem, ela tinha 16 anos. E eu estava indo para a igreja ali, em João da Bezerra. E quando eu passei, ela passou e disse assim, irmã, ore por mim. Ela tinha uma filhinha de um ano. Era uma criança criando a outra. E quando ela passou, eu disse, irmã, ore por mim. Eu disse, eu oro, minha filha. Mas Jesus não marcou encontro. Aí Jesus ali parou aquela jovem. E quando Jesus parou aquela jovem, eu comecei a falar do amor de Deus para ela. E o Senhor ficou ali na peleja. E o Senhor ficou ali lutando pelaquela alma. E eu disse, minha filha, aceite Jesus. Jesus não está esse tempo todinho aqui, não é porque é tempo perdido, não. O inimigo armou cilada para você. O Senhor está dizendo que é a última oportunidade. Agarre agora. E ela ali, irmã, chorando. E o Senhor fazendo eu sentir que era a última oportunidade. Eu digo, Jesus está te chamando. Jesus está aqui, você aceite Ele. E ela ali dizendo assim, não, irmã, agora não, eu vou para teu canto, eu vou fazer
E Jesus dizendo assim: minha filha, é a última oportunidade. E o Senhor ficou ali mais de hora. E eu disse: Senhor, eu cheguei na igreja nesse dia, eu cheguei tarde. Mas o Senhor ali pelejando pelaquela alma. E ela disse: irmã, agora não, disse: está certo. Olha por mim. Eu disse: está certo, minha filha. Eu vou ficar orando, mas Jesus está dizendo que o inimigo já armou uma cilada para você. Não demore muito tempo sem Jesus, não. Jesus está dizendo que não demore muito tempo sem ele. Se arrependa. E ali ela não deu crédito naquela palavra. E não passou muitos dias, não. E quando eu estava ali na minha casa, que eu passei pela frente da televisão, aquela voz do Senhor brandou dentro de mim e disse: olhe para a televisão. Estava passando um repórter. E quando eu comecei a olhar para a televisão, eu vi aquela imagem da menina. Eu cheguei a sentir aquele arrepio assim, irmã. Aquela voz de Deus disse assim: minha filha, o inimigo safou. O inimigo safou essa alma. O inimigo lutou e conseguiu tocar na carne. Porque o Senhor diz que permite o inimigo tocar na carne. Mas a alma, quando é recolhida, fica na direção dele. Só vai saber quem vai para o inferno, quem vai para o céu, quando ele hoje está advogado, quando ele vem como juiz. Aí sabe quem vai e quem não vai. Quem está salvo por ele e quem não está. E ali, irmão, pegaram aquela jovem, torturaram ela, fizeram tanta da o diabo fez tanta da malvadeza com aquela jovem. E a família, tudo isso acontecendo, e a família sem saber de nada. E ali, vizinho escutando, chamou. E ali, irmão, é o dever deles, botou ela, socorreu. Chegou na restauração, era 2 horas da manhã. Veja como o diabo agiu para tratar, entrou com vida. Mas devido ao experimento, devido ali o que o inimigo torturou, usou das trevas, usou dos homens do coração mau. Glória a Deus. E ali ela ficou. Foi quando a família veio saber de alguma coisa, era quase 2 horas da tarde. E ali entrou no programa Jorge Cardenal. Na época ele disse assim: mas como é que uma hora dessa, 2 horas da tarde, e essa menina não foi atendida ainda pelos médicos? Aí quando eu vi ele falando, correu para cima. Ela estava toda coberta com pano. Quando tirou o pano, irmão, ela já estava sem vida. E como ali, irmão, que eu passei na frente daquela televisão, que o Senhor dizia, meu irmão, eu comecei a chorar. O Senhor disse: eu cheguei primeiro. Eu amo essa vida. Mas às vezes é necessário eu permitir descer sem a salvação. Porque às vezes o coração endurece. Às vezes eu quero poupar da fúria do inimigo, das invertidas do inimigo, mas quer servir o inimigo. E eu permiti. E ali, irmão, chorei junto ali com o Espírito Santo de Deus. Mas Jesus disse: eu queria salvar a alma, eu queria me dar uma nova história, eu queria dar o céu, eu queria dar a salvação. Mas ela não me quis. Não venha dizer que Jesus não trabalha assim, não. Trabalha, irmã, ele faz assim. Quando eu estava lá no corpo de afogado, é meu jeito que abre terra, desce terra, para dar a vitória que ele quer. E ali a Deus fechado, é meu jogo. A irmã já ia se levantar para tocar. Para dizer que Deus não era assassino, que Deus não matava. E Deus disse assim: ai, que tu desceu, abre a terra e tu desce. Aí ela aceitou. Porque viu que não foi Deus que estava usando. Porque às vezes Deus faz como ele quer, para dar vitória.
acertar no seu Deus. Porque quando Deus quer dono da vida, ele dá vida. Quando ele quer matar, ele mata. Porque quando ele quer curar, não tem câncer, não tem diabetes, não tem AIDS, não tem enfermidade nenhuma que possa deter ele. Ele só dá ordem, o espírito da enfermidade sai. Onde ela estiver alojada, ele arranca e arrabaia. Aquele irmão ali foi, que estava ali na UTI. O médico dizendo que ele só tinha de hoje para amanhã. E aí Deus começou a dar vida. Ele dá vida porque ele é dono da vida. Aleluia, glória a Deus. Ele faz como ele quer. Mas o Senhor nessa noite, ele está aqui porque ele quer tirar a morte da tua vida. Mas qual é a morte? A morte espiritual. Que muitas vezes o inimigo coloca. Bota uma cegueira, bota um impedimento. Muitas vezes muitos que eu já evangelizei muito, e muitos dizendo assim, esses crentes é mentiroso. Esses crentes não tem o que fazer. Esses crentes mais não sabem que os crentes salvam, lavado e redimido. Está aqui porque o Senhor dá ordem. Ai de mim, de você, se o Senhor não der ordem, usar a liderança. E o Senhor dizer, hoje mesmo eu estava em casa dizendo assim, eu vou mandar Michele para trazer a palavra no meu lugar, Senhor. E ele disse, não, hoje não é Michele, a missionária Michele, não. Hoje é você. Hoje eu quero falar através da sua vida. Glória a Deus. E eu aqui, Senhor. Quem sou eu para dizer não para o Senhor? Porque muitas vezes, irmão, quando o Senhor quer levar em você para fazer uma obra em você, não tem como correr. Quando é 9 horas aí, você diga. Já deu. Glória a Deus, já deu glória. Aleluia. E ali, irmão, o Senhor, irmão, quando o Senhor me levando ali, eu tive um convite para ir, irmão, numa casa de uma pessoa que trabalha com negócio de espiritismo. E eu disse, quando eu tive esse convite, eu disse, Jesus, eu não vou não. E Jesus disse, você vai. E ai de você se não for. Irmão, era... E quando eu cheguei no meio do caminho, irmão, o diabo jogou tantas invertidas. E eu já chegando perto, eu disse, Senhor, eu vou voltar. Eu não estou aguentando não, que eu estou aguentando aqui não, Jesus. E Jesus disse, ai de você, se você voltar. Jesus não fala comigo e você assim, não fala. E tenta enfrentar ele, que você fica ali mesmo. E ali eu disse, Jesus, eu vou voltar, Jesus. O negócio está estreito aqui, Jesus, que eu estou sentindo. E Jesus disse, prossiga, você vai. Você vai porque eu quero que você chegue ali. Vai ser através de você que eu vou fazer essa obra. E ali, irmão, querendo voltar, Jesus disse, se tu voltar, tu não dá um passo a mais, tu fica aqui mesmo. Teu fogo de vida, quem manda sou eu. Eu disse, amém, Jesus, que isso para impedir o Senhor trabalhar. Eu estou indo, Jesus vai me socorrendo. Jesus, eu estou chegando. E cheguei, irmão. E quando chegou ali eu comecei ali a louvar. E o Senhor começou a falar com aquela mulher. E ali comecei a falar do amor de Deus. E ela ali aceitando. E eu disse, o Senhor falou, agora faça o convite. Faça o convite que ela vai aceitar. E ali, quando o Senhor, irmão, eu cheguei para ela assim e disse, o Senhor está perguntando se a senhora quer aceitar ele. Eu quero, minha filha. Eu quero aceitar Jesus. Aí Jesus disse, só é porque o inimigo queria botar tu para voltar. Ou é porque o inimigo estava botando, jogando as invertidas para tu voltar. E ali para julgar o nome do Senhor, irmão, aquela mulher foi salva. O Senhor saiu trabalhando na vida daquela mulher. O Senhor saiu libertando. E o Senhor botou ela para caminhar. E ali ela foi caminhando e o Jesus trabalhando na área espiritual. Quando chegou no tempo, o Senhor levou salva. E eu disse, amém, Jesus. Então toda a honra, toda a glória é para o Senhor.
Então você, ouvinte da palavra do Senhor, que declare essa palavra, que você possa ir meditar, não é irmão que está ali falando mal, é Deus que está me chamando, Jesus está te chamando, Ele quer que você aceite Ele como teu Salvador. Se você não chegar aqui, aonde você estiver aí, ou quando você estiver no seu quarto, o Salvador é Ele. Aí você pode dizer assim para Ele: Senhor, eu estou entregando a minha alma. Senhor, eu estou entregando, eu estou confiando em Ti. Porque Jesus, Ele te salva. Não importa da maneira que você está. Ele é que te muda, Ele é que transforma. Muitas vezes, irmã, a gente está evangelizando e muitos dizem assim: eu não vou aceitar agora porque eu não estou preparado. Só quem prepara o homem para aceitar Ele e libertar e mudar e morar no céu é esse Deus que está aqui nessa noite. Não é você, não sou eu, não é ninguém aqui na terra que prepara o homem. É esse Deus que está te chamando, que te prepara, que muda, que liberta, que perdoa e dá uma vida santa para você morar no céu. Glória a Deus, aleluia. Eu sou grata ao Senhor, né, por essa rica oportunidade que qual o Senhor me deu, né, irmão? Muitas vezes eu digo ao Senhor, me tire da palavra de pregação, Jesus. Mas Jesus, eu digo: Jesus, eu gosto mais de parar, eu gosto de adorar. Mas Jesus disse: mas eu quero você na pregação. Eu quero você abrir na boca para eu falar que eu salvo, que eu liberto e transformo e levo para o céu. Isso, amém. O segredo é só obedecer. Né? Então toda a honra, toda a glória é para o Senhor. Para essa igreja continuar orando por mim, né, irmão? Pela minha família, por aquele ponto de pregação, pela minha vizinhança, para que Deus salve, que Deus transforme, né, irmão? Pela igreja do Senhor, porque você vai orando uma pela outra, né, irmão? E o Senhor vai dando vitória, né, irmão? Tem algumas irmãs que eu conheço, que é pelo celular. Eu, às vezes, eu digo: a senhora mora longe, mas eu estou fazendo a campanha em prol da senhora aí também. E Jesus também tem dado vitória a essas irmãs, né, irmão? Então, a vitória do nosso irmão é a nossa vitória. Fiquei muito alegre com a vitória de Grecinha, de Mateus, de Sandra. Sempre de madrugada eu estou: Senhor, veja Mateus, Senhor, veja Isa. Dê vitória em todas as áreas, dê vitória na saúde. O Senhor pode, o Senhor chega na mente dessas crianças, dá uma mente só, mudar agora. E Deus, irmão, está mandando fazer uma oração pela irmã Gabriela. Porque na oração Deus, Ele quebra arco do forte. Na oração Deus faz como Ele quer. E dá vitória, irmão. Porque Deus, Ele é Deus. E Ele cuida do povo dele, amém? E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.